Nós estamos em 10 dias de oração e todos os cultos nesse mês estamos falando sobre oração. E nesta noite não será diferente. Vamos ler um texto da Bíblia, estudá-lo e ele fala sobre oração. Que Deus os abençoe, todos que aqui estamos, que nos assistem via internet, que o culto desta noite seja uma bênção para todos nós. Que Ele nos eleve, transforme nossa vida e nos dê a graça de estarmos mais perto do nosso Senhor. Feche seus olhos antes de nós abrirmos a Bíblia para nós orarmos. Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra e queremos humildemente pedir que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos e também nos conceda o poder para vivermos segundo aquilo que o Senhor nos revela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o verso que queremos estudar nesta noite, mas leremos os versos antecedentes e os posteriores para podermos entender a razão pela qual Paulo escreve o verso que queremos estudar nesta noite. Todos nós sabemos que para compreendermos um texto da Bíblia, devemos ver o contexto. E o contexto é o que vem antes e o que vem depois. Isso determina porque aquelas palavras estão naquele lugar. 1 Tessalonicenses 5, o verso 17 diz: orai sem cessar. Por que Paulo escreve isso? Vamos ver os versos 14 em diante para podermos entender o que ele diz antes e por que ele chegou a essa conclusão que devemos orar sem cessar. No verso 14 ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consolai os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Se eu não oro, eu não consigo ver a necessidade dos outros. Se eu não oro, eu não consigo consolar os que estão desanimados. Porque eu mesmo não consigo me consolar em Cristo, como vou consolar quem está desanimado? Como eu vou poder amparar o fraco, se eu mesmo me sinto fraco por falta de oração? No verso 15 ele diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Novamente, a oração é que nos faz nós levarmos as pessoas a não atribuir o mal com o mal. E no verso 16 ele diz: alegrai-vos sempre. Só é possível você viver feliz se você tem certeza que Deus cuida de você. Tem certeza que Ele está ali protegendo você. E essa certeza só vem através da oração. Se nós deixamos de orar, nós nos sentimos sós e desamparados. Mas a oração nos leva para perto de Deus e Ele nos dá a alegria de vivermos a vida cristã, mesmo em um mundo de tantas turbulências. O verso 18 ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como que eu vou agradecer a Ele pelas coisas se elas me afligem, não me trazem paz, mesmo nasquelas que eu não compreendo? Mas Ele diz que em tudo devemos agradecer. E só podemos fazer isso através das nossas orações. Ele diz que nós não devemos apagar o Espírito. O Espírito deve estar constantemente em nossa vida. E no verso 23 ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, Paulo está falando claramente que nós devemos orar. Então a pergunta que temos feito nesse mês é: você ora? Sua vida é uma vida de oração? Quanto tempo você está em oração com o Senhor? A oração é uma prática regular na sua vida? É algo que você sente prazer em fazer? Na verdade, essa é a prática mais simples da Bíblia, mas a menos praticada. Nós fazemos muitas e muitas coisas, mas muito pouco oramos. Nós pensamos em tantas coisas,
fazemos tantas coisas em casa, no trabalho, onde vamos, mas muito pouco nós oramos. Uma questão é nós termos a nossa religião pública. Eu posso fazer o bem a alguém publicamente, eu posso visitar alguém, eu posso ir ao hospital atender alguém, eu posso ir à casa de alguém confortar alguém, eu posso vir à igreja, eu posso cantar louvores, eu posso fazer tantas coisas, e essa é a minha vida pública, religiosa. Mas a minha vida particular, a minha intimidade com Deus, ela é tão ativa quanto a minha vida pública. Eu realmente tenho o prazer de passar tempo a sós com o meu Senhor. Muitos têm muitas atividades, muitos afazeres, muitas coisas, mas em meio a tudo isso, em suas atividades diárias, há muito pouco de oração. E há muito pouco o lembrar de Cristo no nosso dia a dia. E se nós não nos lembramos dele, nós não temos nenhum prazer nele. Se nós não lembramos de Cristo, nós não temos nenhum desejo de estar com ele. Nós apenas falamos de Cristo da boca para fora, mas não do coração. Nós apenas falamos que um dia ele vai voltar, mas esse é um real desejo da alma? Isso realmente toca o nosso coração? É o que nós pensamos diariamente, nós falamos com ele, desejamos? Isso só vem através da oração. Portanto, em meio a tantas atividades diárias, nós temos pouca oração. Como dizem os puritanos, a maioria das pessoas não ora. Muitos frequentam a igreja, gostam dos cânticos, gostam de estar presente, gostam de falar até sobre Deus, mas há pouca oração. Para muitos, a oração é apenas formalidade. Oram quando levantam, Senhor, abençoa meu dia, me guarde, pronto, às vezes até mesmo quando estão saindo, talvez quando vão deitar, uma oração de Senhor, obrigado pelo dia, e pronto, apenas formalidades. Mas na verdade não há o pensar nas palavras que são ditas em sua oração. Apenas são faladas, são formalidades. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelas bênçãos, obrigado porque o Senhor me deu isso, e nada mais do que isso. Não há um interceder pelas crianças que passam dias e dias em hospital. Não há interceder pelas viúvas e aqueles que perdem os seus queridos. Não há interceder pelo pecado que se alastra às vezes em nossa cidade. Nós não oramos. Nós apenas falamos para Deus algumas palavras sem coração. E isso, para Deus, não é uma oração. São palavras ditas e apenas faladas, apenas formalidade. Todos nós lembramos do credo apostólico, escrito em Nicéia em 325. O credo de Nicéia, ele formalizou o pensamento cristão daquela época. E na verdade, muitos às vezes ainda pensam, porque nesse credo ainda estão muitas das nossas verdades, e pensam nesse credo, mas eles esquecem dos pedidos que estão no credo. Ou podemos até dizer, muitos pensam nas doutrinas e verdades que a igreja ensina, mas pouco pensam no que realmente essas doutrinas pedem de nós. Por exemplo, a primeira crença diz que nós temos um só Deus. Temos um só Deus. Mas qual é o pedido que está nesta crença? O pedido está, não é nós apenas cremos que existe um só Deus, mas que na verdade não devemos ter nenhum outro Deus, e que Ele deve ser o primeiro. A crença é muito mais profunda do que apenas as palavras. Na verdade, não devo esquecer o que a crença está pedindo. A crença diz que só existe um Senhor, que é Jesus Cristo, mas nós esquecemos o que ela pede nessa crença, que Cristo é o único ser divino, que não há outro igual a Ele. É isso que diz, a crença em Jesus nos leva a olharmos para a crucifixão como o maior ato de amor, e não apenas saber que Cristo morreu na cruz, mas o que é que essa crença exige de mim? Exige que eu creia que realmente Jesus deu a vida por mim, que isso é real, e que o fato de Ele ter dado a vida por mim me leva a eu amá-lo acima de qualquer coisa neste mundo, a tirar do meu coração qualquer dúvida ou incerteza do seu amor e cuidado. Me leva a olhar para Deus como aquele que entregou o seu único Filho,
por me amar. A crença, portanto, deve ser muito mais do que apenas palavras, mas deve me levar a olhar o que está envolto, quais são os pedidos nesta crença. A crença diz que Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Essa crença me tem a certeza de que Ele está vivo, que o mesmo cuidado que Ele teve com os apóstolos e que nunca os abandonou, também terá por cada um de nós. A crença me leva a crer que um dia Jesus vai voltar. Mas eu não tenho apenas ter a crença que um dia Ele vai voltar, mas que Ele volte todos os dias, que Ele venha hoje, que isso seja real na minha vida, que essa crença realmente faça com que seja um pedido da minha necessidade de que Ele possa voltar em breve. E ainda temos a crença no Espírito Santo, que realmente Ele habita em nós, que Ele nos levanta quando estamos desanimados, que Ele nos dá o caminho quando estamos na incerteza, que Ele nos traz a paz quando estamos angustiados. Todas essas crenças têm que fazer parte da nossa vida, e não apenas ser algo que nós ouvimos sem moldar o nosso interior. Eu quis dizer da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Muitos oram sem o desejo de que aquelas petições sejam realmente concedidas. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E pronto. Mas, na verdade, deveríamos orar com que aquelas petições elas sejam concedidas a nós, que realmente o nome dele seja santificado em nossa vida, como é santificado no céu. Que venha o teu reino e que essa seja uma verdade, que nos livre das tentações do mal e que isso não seja apenas palavras ditas, mas que seja uma verdade que realmente ele vai livrar. Porque Ele diz no livro do Apocalipse, que na hora da provação, Ele nos livrará. Você compreende então que oração é muito mais do que dizer palavras, e apenas palavras, mas você falar com o coração para Deus? Se não é apenas formalidade, se não é apenas você orar e falar com o vento, e não ser ouvido pelo Senhor. Ele quer que você fale o que está realmente no seu coração. Melhor você falar 2, 3 palavras com Ele que saem do seu coração, do que dizer um monte de coisa como formalidades. Seria a mesma coisa dos ímpios oferecerem suas orações aos ídolos. Não tem valor nenhum uma oração sem sentimentos, sem coração. Quando estava no colégio, o meu dinheiro terminou. Me chamaram na administração dizendo: se você não pagar a faculdade o mês que vem, você tem que ir embora. Eu fui ao meu quarto e fiz a oração mais fervorosa da minha vida. Ajoelhei-me em lágrimas e disse: Senhor, não me deixe ir embora, eu quero ser pastor. E levantei. Questão de 3 minutos, fui ao SALT. A secretária do SALT veio ao saguão e disse: precisamos de um aluno para lavar as salas de aula, limpar o prédio. E eu falei: eu? E ela disse: não, você não pode. O colégio nunca pegou um aluno que paga integralmente a faculdade para passar a receber integralmente. Mas Deus ouviu uma oração de 1 segundo do coração. E terminei a faculdade, os 4 anos, como um aluno bolsista integral. Para Deus não existe impossível, mas não seja formal diante dEle. Fale com o coração, fale aquilo que realmente você quer. Na quarta-feira passada, ou no domingo, não lembro, eu preguei e falei que as orações mais poderosas são aquelas que você questiona Deus. Senhor, Tu não prometeste que iria socorrer os seus filhos? Queres me deixar passar vergonha, o Teu nome sendo envergonhado? É assim que o Senhor quer que as coisas aconteçam? Questione Deus. Diz que essas são as orações que Deus mais gosta de ouvir. Por quê? Porque elas saem de um coração sincero, franco e verdadeiro. E é aí que Deus quer ouvir. Você já se perguntou por que nós não oramos? Ou por que nós oramos tão pouco? E talvez por que não acreditamos tanto em nossas orações? Porque na verdade não é natural para nós orarmos.
não é natural. É a coisa mais simples e mais poderosa que temos, mas é a mais negligenciada, porque não é natural. Na verdade, o nosso coração é voltado para fugir de Deus. Nós gostamos dos atrativos do mundo, nós gostamos de fazer muitas outras coisas, mas nós não gostamos de orar. Não está em nós isso. E nós precisamos educar a nossa mente e o nosso coração para gostar daquilo que nós não gostamos. Gostar de orar e estar com o Senhor. Como vamos orar? Quando não há o desejo de fazê-lo. E devemos orar para que o Espírito Santo nos dê o desejo de orar e estar com o Senhor. A maioria das pessoas andam pelo caminho largo de que não precisa orar. E essa é uma armadilha de Satanás. Ele nos leva a olharmos para tantas coisas, menos para orar. Não caia na armadilha. Ore. Todos os santos da Bíblia venceram porque oraram. Está na moda vestir-se, passear, ir aos shoppings, praia, tantos lugares, mas não está na moda orar. Eu lembro de um pastor, presidente de uma união na África. Eu estava no colégio e ele vinha para o colégio e ele encontrava as pessoas na rua, ele chegava: "Oi, irmão Mário, tudo bem? Posso orar com você?" E no meio da rua: "Quer que eu ore alguma coisa por você?" E a pessoa dizia: eu queria que orasse pela minha irmã. E ele: "Senhor, abençoe a irmã do irmão Mário, cuide dela." Ele fazia isso no meio da rua, no meio das alamedas do colégio. As pessoas ficavam desconfortáveis, porque não é normal orar. Orar é estranho. Nossa, o pastor está orando na frente da igreja. O pastor orou ali na esquina com o irmão. É estranho para nós. Mas deveria ser a coisa mais sublime e mais aceitável. Deveria fazer parte da nossa vida. Nós não deveríamos ter vergonha de orar. Deveríamos orar sempre. Mas por que orar contra o pecado quando ele faz parte da minha vida? Por que orar contra o mundo quando eu aprecio tanto as coisas do mundo? Por que orar para servir a Deus se não está no meu coração servi-lo? Orar e pecar jamais caberá no mesmo coração. Se você ora, há transformação. Se você ora, há mudança com certeza absoluta. Porque Deus leva você deste mundo para um mundo por vir através da oração. Então eu pergunto: você ora? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, a Tua palavra nos ensina: orai sem cessar. Nós não gostamos, somos relutantes, gostamos de ficar na cama, não queremos dobrar nossos joelhos, relutamos, Senhor, é verdade. Ajuda-nos, pois podemos transformar o mundo e as nossas vidas por este ato tão simples que é orar. É um mandamento que o Senhor deixou, e dar-nos a graça do Teu Espírito para cumprirmos esse mandamento em nossa vida. Entregamos em Tuas mãos os pedidos que foram feitos nesta noite, os agradecimentos por tantas bênçãos, e vem sim, Senhor, nos buscar em breve, pois queremos estar eternamente contigo nas mansões celestiais. Despede-nos, Senhor, com a Tua companhia. Não nos deixe sós, nem nós que aqui estamos, nem os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Guarde-nos a todos. Abençoe aqueles que nos assistem via internet. Que a Tua bênção também repouse sobre eles, pois tudo que temos e somos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.